Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se é a sua primeira vez aqui, se você já é de casa, que bom te encontrar aqui novamente. Hoje eu quero conversar com você, que é uma pessoa que já está fazendo por onde, já está se esforçando, é uma pessoa que está em movimento, mas ainda assim percebe que não conseguiu alcançar a realidade que deseja, percebe que tem alguma coisa ali impedindo, atrapalhando, fazendo com que você realmente não consiga alcançar os seus objetivos, aqueles que você já está se movimentando para alcançar, mas realmente está encontrando aí esse impedimento no meio do caminho. E o que que a gente vai conversar hoje? Sobre um padrão que pode estar atrasando a tua chegada ao sucesso, que pode estar prendendo você nesse ciclo de esforço, de sacrifício, de fazer, mas ter a sensação de estagnação, ter a sensação que não está conseguindo chegar em lugar nenhum. E esse padrão, ele começa no núcleo da tua família. Então, a aula de hoje é sobre como padrões e lealdades e repetições invisíveis estão influenciando os seus resultados. E para a gente começar essa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Se são as suas decisões que determinam os resultados que você alcança na vida, o que que será que está influenciando as suas decisões? Porque vamos lá. Na vida a gente sempre precisa decidir. Vou, não vou. Quero, não quero. Faço, não faço. Fico, não fico. E cada decisão que a gente toma, tá? Eu particularmente, eu não acredito em destino. Ah, esse é o destino. É isso que tem que acontecer dessa maneira. Eu, Bruna, não acredito nisso. Porque cada decisão que a gente toma vai levar a gente para um futuro. Então pensa lá, você é uma pessoa casada. Se você permanece casada, o teu futuro é um. Se você decide se separar, o teu futuro é outro. Se você fica viúva, se você fica viúvo, o teu futuro é outro. Então entende que não existe um destino? Existe uma decisão que a gente toma e essas decisões, elas sempre vão mudar o nosso futuro, sempre vão mudar a nossa linha do tempo. Eu sou a doutora Bruna Hess, biomédica neuropsicanalista, e hoje nós vamos conversar profundamente sobre as influências que as nossas decisões recebem. Muitas das vezes essas influências são imperceptíveis, são é, automáticas, são inconscientes e são repetições, mas são justamente essas decisões que influenciam os resultados que a gente obtém. Muitas das vezes você quer muito algo e você tem trabalhado muito para alcançar aquilo ali. Mas por que que será que você não alcança? O que que tem por trás dessa dificuldade em realizar e manifestar aquilo que você deseja, tá? E nas duas últimas aulas, nós conversamos sobre o seguinte: as nossas emoções, as nossas experiências repetidas, ou seja, aquilo que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida adulta, mas que vivemos de forma recorrente, né? Formam ali circuitos neurológicos, ou seja, aprendizados, padrões, que vão influenciar a forma como a gente age, como a gente pensa e, consequentemente, o resultado que a gente manifesta, tá? E o que que a gente precisa fazer para sair desse piloto automático? Transformar o nosso estado interno. E isso é um exercício diário. É fundamental começar a construir novos hábitos, novos comportamentos, novas formas de pensar. É importante autorregular as nossas emoções, ou seja, identificar como a gente se sente, por que que a gente se sente daquela forma, e se autorreprogramar para se autorregular e, a partir daí, acessar um novo estado de consciência para acessar uma nova realidade de vida. Você, obrigatoriamente, para assistir essa aula que você está aqui comigo agora, você precisa assistir as duas aulas anteriores? Não. Então, se você chegou nessa aula de paraquedas, continua comigo, que tudo vai fazer sentido. Entretanto, eu estou seguindo um ciclo de aulas, essa é a terceira aula desse ciclo, onde a gente fala de padrões, de programas mentais, onde a gente fala de repetições que impedem você de manifestar os resultados que você deseja. E essa sequência de aulas que eu estou fazendo é justamente para te dar essa clareza e essa direção. Então, eu estou explicando em cada uma das aulas quais são as camadas, e aí nós estamos trabalhando dentro de 5 camadas: mental, emocional,
energética, espiritual e neurológica. E cada uma dessas aulas eu estou mergulhando dentro de uma camada para fazer com que você entenda o que hoje te impede de alcançar o resultado que você deseja manifestar. Hoje é uma das camadas, tá? Então, vou deixar o link das duas últimas aulas aqui na descrição desse vídeo disponível para você. Vai ser interessante, porque quanto mais informação você tem, mais você consegue decidir com clareza, mais você consegue entender o seu momento e dar o próximo passo com mais segurança e mais assertividade. Entretanto, continua aqui comigo, porque essa aula também vai fazer sentido para você. Tenho certeza que vai tocar profundamente no teu coração e trazer uma grande transformação de consciência para a tua realidade, tá bom? Então vamos lá. Ó. Você já parou para pensar que? E aí, vê se você se identifica nesses exemplos que eu vou te dizer agora. Talvez você tenha prometido que você teria uma vida diferente da vida da sua mãe. Então vamos lá imaginar. Sua mãe, de repente, veio de uma situação de muita escassez, de muita pobreza, altos e baixos, com dívidas recorrentes. Talvez a tua mãe tenha tido relacionamentos ruins, seja esse relacionamento com seu pai ou com outros homens que você viu a sua mãe se relacionando, e você decidiu que você teria uma vida diferente da dela. Ó, um padrão que eu lembro que quando eu era criança me incomodava muito na minha mãe, e eu cresci dizendo que eu não seria essa pessoa, era o padrão de dívidas. A minha mãe era uma pessoa que ela se endividava de forma recorrente. E eu já bem pequeno observava aquilo e sabia que aquilo não era legal, sabia que aquilo ali era errado, via quantos problemas aquilo ali traziam para a vida da minha mãe, e eu sempre cresci tendo pavor de dívidas. Eu nunca me endividei, porque foi um acordo que eu fiz comigo mesma. Eu não vou repetir essa realidade da minha mãe. E olha que nessa época eu nem tinha o conhecimento que eu tenho hoje, eu nem entendia nada de padrão, mas eu já tinha decidido que uma história ali eu não ia repetir. E hoje nós vamos falar justamente sobre repetições familiares. Então, certamente tem coisas que você vive na tua vida que mesmo querendo viver diferente, você acaba repetindo a mesma história, ou seja, repete o mesmo ciclo, e quando você vai olhar para a tua família, você percebe que as pessoas da tua família vivem exatamente o mesmo roteiro. Ou seja, um vai vivendo a mesma vida que o outro. Olha que coisa, né? Então vamos imaginar essa situação, né? Você olhava lá para a vida da tua mãe e você dizia assim: não, eu não quero viver a mesma vida que a minha mãe. Eu não quero viver relacionamentos como a minha mãe viveu, relacionamentos abusivos, relacionamentos onde ela era abandonada, onde ela era traída. Eu não aceito isso para minha vida. E aí hoje, quando você olha para sua vida e hoje você olha para o tipo de relação que você atrai, você fala assim: caramba, com a minha mãe era assim também. E também está acontecendo comigo. E talvez você tenha jurado que você nunca viveria as dificuldades financeiras que seus pais viveram. Mas aí agora, toda vez que você começa a prosperar, alguma coisa acontece e você volta para o mesmo lugar financeiro. Talvez você seja uma pessoa que repete o ciclo de dívidas dos seus pais. Você cresceu vendo seus pais se endividarem. E hoje você é essa pessoa também. Talvez você tenha crescido vendo seus pais se endividarem, hoje você não se endivida, mas todas as vezes que sobra recurso financeiro, alguma coisa acontece, você precisa lançar mão daquele recurso, quando você vai ver, tu está no 0 a 0 de novo. Então, você não vive mais a dívida, mas você ainda não vive a prosperidade, tá? Talvez você queira crescer profissionalmente, seja para fazer uma mudança de carreira, seja para tomar uma decisão importante para o teu negócio, seja para expandir, enfim. Mas talvez você queira crescer profissionalmente, mas tem uma parte sua que sente culpa por esse crescimento. Porque parece que ter mais dinheiro é errado, que ter mais liberdade e sucesso, que a sua família, que os seus amigos, que as pessoas que você conhece, né, que as pessoas ali que você convive, parece que isso é errado, sabe? Parece que isso é egoísmo. Parece que é assim, poxa, mas por que que eu vou ter mais, sendo que algumas pessoas têm tão pouco? Eu atendi uma mentorada, ela fez parte do meu ciclo de mentoria tem mais ou menos um ano. Ela comprou uma casa, ela precisava trocar a pia do banheiro da casa que ela comprou, e ela levou muito tempo para conseguir trocar a pia daquela casa, porque ela pensava assim, ó, eu hoje tenho a minha casa própria, mas a minha mãe ainda está morando dentro de uma comunidade. Essa pia que está aqui, eu não quero trocar por uma necessidade, eu quero trocar por um capricho, por um luxo, porque a pia que está aqui me atende. Mas eu quero trocar porque eu quero uma pia melhor. E ela tinha condições, ela tem condições, né?
para fazer isso. Ela não conseguiu trocar a pia dela enquanto a gente não quebrou uma lealdade sistêmica, que é justamente o que a gente vai conversar ao longo dessa aula. Por quê? Como a mãe dela ainda morava numa comunidade, ela se sentia culpada, ela se sentia mal, porque a mãe dela estava morando dentro de uma comunidade e ela já tinha conseguido comprar uma casa própria. E agora, além dela conseguir comprar uma casa própria, ela queria trocar a pia do banheiro por puro capricho. E qual é o problema? Se você tem condições para fazer isso? Só que ela se sentia culpada de ter essa prosperidade. Ela se sentia culpada de ter conseguido uma vida melhor que a vida da mãe dela, que a vida da irmã dela. E muitas das vezes a gente está nesse lugar. A gente está se boicotando, se diminuindo para pertencer, para caber. A gente está vivendo muito aquém da realidade de prosperidade e de abundância que a gente poderia viver, porque a gente sente culpa, porque a gente evoluiu, porque a gente progrediu, porque hoje a gente tem mais do que os nossos. Só que entende que você fez por onde? Não foi sorte? Alguém não chegou e te deu uma herança e agora você está vivendo uma vida boa? Eu tenho certeza que se você está aqui, se você se conectou comigo, veio através da minha energia e está assistindo meu vídeo, você é uma pessoa que trabalha e trabalha pra caramba. Certamente você é uma pessoa que você veio de baixo, de uma família simples, de uma família humilde, que hoje você já conquistou as suas coisas, mas você quer mais, porque você tem ambição, porque você sabe que você pode ir além. Você está aqui buscando sucesso. Tanto que você parou nesse vídeo para entender o que realmente, qual chave que ainda não virou para você chegar onde você sabe que você já deveria estar. E muitas das vezes é essa culpa. Não só a culpa, tem outras questões envolvidas e a gente vai conversar sobre isso, mas veja o exemplo dela. Entende? E a lealdade é justamente esse lugar. É quando você ainda está honrando a dor, a dificuldade e a escassez da sua família. É quando você ainda se coloca num lugar de. Não de inferioridade, mas é quando você se coloca num. É quando você ocupa um lugar muito menor do que o lugar que você já poderia estar ocupando e do lugar, inclusive, que é seu, porque você já subiu de nível. Só que você não toma posse desse nível que você já alcançou, porque quem veio antes de você ainda está num nível abaixo. E aí você, muitas das vezes, se sente até na obrigação de trazer essa pessoa para cima, mas ei, você não está aqui para salvar ninguém. As pessoas são autorresponsáveis por si mesmas. Se você trabalhou, estudou, fez por onde, se você se cuidou, se você expandiu sua consciência, se você despertou, se você cuidou da tua mentalidade, porque, de novo, se você está aqui me assistindo, certamente você é uma pessoa que busca autoconhecimento, certamente você é uma pessoa que faz algum tipo de terapia, que busca, de alguma forma, se desenvolver, evoluir, amadurecer, transformar sua mentalidade. Então, você trilhou o caminho para você chegar onde você está. Não só o caminho do autodesenvolvimento, mas o caminho do trabalho. E se essas pessoas ainda não chegaram lá, não é a tua responsabilidade trazer essas pessoas para o mesmo nível que você está. Assim também, como não é justo com você, você permanecer no mesmo nível que elas, sendo que você já deu esse salto. Você já acessou essa nova realidade. E aí, talvez hoje o que você está chamando de azar, o que você acha que é só puramente uma autossabotagem, ou escolhas ruins, eu não sei escolher, seja uma decisão profissional, seja uma decisão de um relacionamento, seja a decisão de um negócio, seja uma decisão financeira. O que hoje você está chamando de azar, de autossabotagem, de escolhas ruins, não é somente isso. Tem uma camada ainda mais profunda que ela precisa ser investigada, que ela está nesse lugar de honrar quem veio antes de você, só que nesse lugar ainda de dificuldade, de dor, de escassez. E quem sou eu, né, para conversar, para ter essa conversa hoje com você? Eu sou a doutora Bruna Hess, eu sou uma biomédica neuropsicanalista. Eu sou especialista em práticas integrativas que são reconhecidas e validadas pela Organização Mundial e pelo Ministério da Saúde.
Sou terapeuta energética, sou especialista em comportamento humano e saúde emocional. Hoje, toda a minha metodologia de trabalho, ela é baseada em física quântica, em epigenética, em neurociência, nas práticas integrativas e, óbvio, também que eu jamais deixaria de trabalhar o pilar da espiritualidade. E seguindo aqui a nossa conversa, após essa apresentação breve, eu quero dizer uma coisa para você, que nem todo padrão que você repete começou em você. Você já nasceu dentro de uma história que estava acontecendo, porque você vem de uma família e a tua história de vida, ela não começa do zero, porque você já começa dentro de uma história existente, de pessoas que já fazem parte desse sistema. Então, antes de você aprender a falar, antes de você escolher uma profissão, antes de você ganhar dinheiro, antes de você começar a se relacionar com as pessoas, você já fazia parte de um sistema familiar. E dentro desse sistema, já existiam formas de amar, de lidar com dinheiro, de sofrer, de ter saúde ou não, de se relacionar, de enxergar o sucesso, de enxergar a vida. Então, quer ver? Observa, para pensar quando você vai na família dos outros. Quando você vai fazer uma visita numa outra família. Vamos supor lá na casa do namorado, na casa da namorada, na casa de um amigo, na casa de uma amiga. Quando você chega num churrasco, que muitas pessoas daquela família estão reunidas, algumas pessoas são mais quietinhas, falam baixo, são silenciosas, são mais agradáveis, gostam mais de tomar vinho. Outras pessoas falam alto, gritam, é muito churrasco, é muita cerveja, é muita gargalhada. Tem pessoas que todo ambiente que essas pessoas se reúnem tem briga, tem discussão, tem desavença, tem fofoca. Então você percebe? É só você parar para analisar, é só você parar para pensar. Quando você vai para um lugar onde existe ali um grupo reunido daquele ciclo familiar, observa como essas pessoas se comportam e observa como cada família se comporta de uma forma diferente. Algumas se tratam com mais carinho, com mais respeito, com mais amor. Outras você claramente percebe tensão, conflito, desavença. Então, a tua história ela não começa do zero, porque quando você nasce, quando você chega no mundo, já tem um circo montado para você. Pessoas que já falam de um determinado jeito, pessoas que já têm um determinado padrão de pensamento, pessoas que já têm um determinado padrão de crenças, pessoas que já têm uma determinada forma de se relacionar. Tem famílias, por exemplo, que são super amorosas, que se abraçam, que se beijam, que dizem eu te amo o tempo inteiro. Tem famílias que as pessoas não se tocam, que um abraço que as pessoas não sabem nem como abraçar, que é uma coisa absurda. Aí, para pensar, você vem de uma família onde a linguagem do amor dessa família definitivamente não é toque. Ali ninguém se abraça, ninguém se beija, ninguém diz te amo. E aí você conhece uma pessoa. E essa pessoa é extremamente aberta, carinhosa, essa pessoa gosta de toque, essa pessoa gosta de beijo. Pensa no desafio de se relacionar com essa pessoa. Você sendo alguém mais introspectivo, mais que se afasta, que não tem tanta troca, com uma outra pessoa que quer abraçar, que quer beijar. Percebe que por si só já vai existir um grande desafio dentro desse relacionamento? Talvez você querendo mais espaço porque você acha que a outra pessoa é muito pegajosa, e talvez a outra pessoa se sentindo rejeitada e achando que não tem valor e que você não a ama, porque você não demonstra isso através de toque, através de um afeto mais palpável, vamos dizer assim. E aí você entende agora por que a tua história ela não começa do zero, porque a história da forma como você dá carinho, amor, beijo e abraço, você aprendeu dentro da tua família. Assim como essa outra pessoa que você está se relacionando também aprendeu isso dentro da sua família, dentro da família dela, no caso. Então, a forma como você se comporta, a forma como você pensa, a forma como você age, as decisões que você toma, você aprendeu isso. Você aprendeu. Você nasceu uma página em branco e você aprendeu. E inconscientemente você repete muitos desses aprendizados sem perceber. Então, a neurociência ela já prova que 95% das suas decisões, hábitos, comportamentos são conduzidos pelo seu inconsciente.
Você só tem 5% de consciência daquilo que você faz, da forma que você age, do que você acredita, do que você sente porque você sente. Os outros 95 estão no inconsciente. E grande parte vem desse aprendizado, que começa na nossa família. E a sua família, ela não transmite somente genes para você. Ela vai transmitir os comportamentos, as crenças, os medos, a maneira como vai lidar com o dinheiro, com o amor, a forma como reage ao mundo. Percebe? Tem famílias que têm uma saúde financeira maravilhosa. Quem nasce naquela família já nasce sabendo lidar com dinheiro. Porque, ó, é aprendizado e repetição. É isso que determina um padrão. Eu falo muito sobre isso na aula 1. Aprendizado e repetição. Isso determina um padrão. O padrão determina os seus resultados. Então, as transmissões, elas acontecem, a transmissão que vem para você não é só a genética. A transmissão do comportamento, da crença, ela vai vir pela convivência, pelo aprendizado, pela cultura daquela família. Então, se você cresce numa família que todo mundo é endividado, você já tem uma grande predisposição a ser endividado também. Se você cresce numa família que todo mundo mora de aluguel, você tem uma grande predisposição a morar de aluguel a tua vida inteira também. Porque o dia que você falar que você vai comprar uma casa, as pessoas dessa família vão dizer assim para você: que mané comprar casa, tá doido? Você não é rico para comprar uma casa à vista, você vai fazer o quê? Você vai financiar? Vai ficar 30 anos pagando uma casa? Só que essa mesma pessoa que te falou isso, ela tá há 45 anos pagando aluguel. Se ela tivesse pago 30 anos de financiamento, a casa já seria dela, mas ela está há 45 pagando aluguel. Mas por que que ela não pensa por esse outro viés? Padrão, aprendizado, porque todo mundo faz a mesma coisa, todo mundo é igual. Aí, quando você se torna pessoa diferente, você é a ovelha negra da família. Entende? Então, aqui eu dei o exemplo da casa, mas isso serve para tudo. Você pensa numa família, por exemplo, que tem muita violência doméstica dentro dessa família. A tua avó viveu violência doméstica, a tua mãe viveu violência doméstica, hoje você está num relacionamento vivendo violência doméstica. Mas é tão simples, é só abandonar esse relacionamento. Só que você cresceu vendo a violência doméstica. Por mais que racionalmente você entenda que isso é errado e que essa não é a melhor forma de viver, isso já foi normalizado dentro de você, porque você cresceu vendo. E o cérebro, ele aprende por repetição. Na aula 1, novamente, falo profundamente sobre isso. E aí a gente entra aqui numa segunda camada, né, que não é só a repetição pelo aprendizado, mas a gente entra aqui agora numa segunda camada, que é pertencer significa repetir. Porque conscientemente você pode pensar, eu quero uma vida diferente. Só que a parte sua que aprendeu aqueles hábitos, aqueles comportamentos, aquelas crenças, diz assim, ó, óbvio que não. Porque aqui todo mundo vive desse jeito. Aqui todo mundo mora de aluguel. Como é que você vai comprar uma casa nova? Aqui todo mundo é pobre. Como que você vai ficar milionária? Isso não existe pra gente. Aqui todo mundo tem casamento falido. Como você vai ser feliz num relacionamento amoroso? Aqui todas as mulheres são traídas. Como que você vai encontrar um marido fiel? E o pertencimento, ele faz parte do instinto de sobrevivência do ser humano. Por isso que muitas das vezes a gente se diminui para caber para pertencer. Caber é pertencer. A gente usa máscaras, a gente agrada as pessoas, entende? Para pertencer. Porque você imagina lá na época das cavernas, você acredita que uma pessoa sozinha conseguiria sobreviver ao frio, à fome, aos animais? Quando você está num grupo,
a tua chance de sobrevivência aumenta absurdamente. Por isso que pertencimento, isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência que explica. Por isso que pertencimento é instinto de sobrevivência. E o cérebro, ele tem duas principais funções: não gastar energia e se proteger, para manter você vivo, viva. Então, ele sempre vai priorizar aquilo que vai ter o menor gasto energético, ou seja, se ele já tem aquele padrão, se ele já tem aquele aprendizado, ele vai continuar repetindo a mesma história, mesmo que essa história seja insatisfatória. Por quê? É ruim, só que ele não morre. Estar num relacionamento abusivo é muito ruim, mas eu não tô viva. Então, para que que eu vou sair desse relacionamento abusivo e procurar um relacionamento equilibrado? Olha a energia que eu vou gastar. E eu não sei nem se isso vai dar certo. Instinto de sobrevivência. Eu prefiro ficar no ruim familiar conhecido do que explorar um novo desconhecido que pode representar ameaça e risco para mim. Falo sobre isso na aula 1. Explico profundamente sobre isso na aula 1. E quando a gente fala de pertencimento, repetir a história significa não gastar energia com um novo aprendizado. Imagina o quanto que você vai precisar reprogramar para sair do modelo mental de que ter uma casa própria é possível, é para você e não é difícil assim do jeito que as pessoas dizem que é. Do jeito que as pessoas não, né? Que é a sua família. Porque tem gente aí que o que mais tem é casa, aluga tudo, que é tanta casa que aluga tudo para as pessoas. Olha o trabalho que vai dar para você reprogramar esse aprendizado. Porque aí a gente já entra numa camada profunda que a gente chama de crenças limitantes. Não é o tema dessa aula hoje. Não é o tema dessa aula hoje. Mas o que eu quero trazer para você é que quando a gente aprende algo e a gente vive naquele modelo, naquele padrão, é necessário reprogramar aquele aprendizado e trazer um novo aprendizado para que a gente consiga operar a partir de um novo estado de consciência e, a partir daí, obter novos resultados. Aí você pensa, o gasto energético para trazer uma nova consciência. Trouxe uma nova consciência. Aí eu deixo de pertencer. Porque se todo mundo aqui mora de aluguel e agora eu tenho uma casa própria, aí as pessoas vão começar a dizer: nossa, olha como é metida, olha como é arrogante. Ninguém teve casa própria, mas a bonita teve que ir lá e comprar a casa dela. Aí você vai pensar: ih, mas as pessoas estão com inveja, ih, mas agora as pessoas começaram a me excluir. Porque as pessoas estão me achando metida só porque eu comprei minha casa própria. E aí as pessoas começaram a falar de mim, fazer fofoca, me excluir. Que é, né? Na nossa família tem muita gente invejosa. A gente sabe disso. Não vamos também colocar a família num pedestal que a gente sabe que tem famílias que são muito abençoadas. Mas até mesmo dentro dessas famílias abençoadas, unidas, amorosas, sempre tem um ou outro ali que vai. E aí, o que que você faz? Automaticamente já tem um padrão muito forte que é para repetir a mesma história. De dívida, de relacionamento ruim, de ser pobre a vida inteira. Quando você busca reprogramar isso para alcançar uma nova realidade, você bate na barreira do pertencimento, porque você começa a deixar de ser como essas pessoas são. E aí você começa a se sentir um peixe fora d'água, ou você começa a ser excluída. Você começa a deixar de pertencer. Instinto de sobrevivência é acionado. Qual é a tendência? Você volta para o ponto zero, para ficar no mesmo nível que essas pessoas. Entende? Entende agora? Porque que você, mesmo querendo expandir, mesmo querendo crescer, mesmo buscando sucesso, muitas das vezes você não consegue sair do lugar. Por trás disso tem crença, por trás disso tem instinto de sobrevivência, por trás disso tem um aprendizado muito enraizado, que até que você traga um novo aprendizado, você realmente não sai do lugar mesmo, mesmo querendo muito uma nova realidade.
Por trás disso tem uma necessidade de pertencimento, que é instinto de sobrevivência. E tudo isso, esse grande emulse, se torna o que a gente chama de lealdade sistêmica ou lealdade familiar, que é onde, para pertencer e para honrar, você permanece exatamente igual aos seus. E muitas das vezes é você que não está se permitindo, se autorizando crescer e prosperar para continuar pertencendo. É como se internamente o teu diálogo fosse assim, ó. Quem sou eu na fila do pão para ter quando eles não tiveram? E aí considera isso, por exemplo, dinheiro. Quem sou eu na fila do pão para enriquecer? Para ter um negócio bem sucedido se o meu avô faliu uma empresa? Se o meu pai vive endividado? Quem sou eu na fila do pão para ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente? Aí entra a honra, a dor, a escassez, a história, a falta de permissão. Eu não posso ser diferente deles. E aí entra o pertencimento, porque se eu for diferente deles, eu deixo de pertencer. Então eu estou desonrando e eu estou deixando de pertencer. Quem sou eu se eu não estou inserido na minha família? Tá fazendo sentido? Tá ficando claro? Quais são os insights até aqui que você está tendo sobre essa aula? Deixa aqui no comentário. Comenta aqui também o que que você já percebeu que você está repetindo, que você está fazendo igual à sua família. Qual é a história da sua família que você também está repetindo na tua vida? Deixa aqui no comentário que eu quero saber. Então você pode querer crescer e ao mesmo tempo sentir que crescer tem um preço. E aí a gente volta para alguns exemplos. Na minha família ninguém teve dinheiro, então quem sou eu para ser uma pessoa próspera financeiramente? A minha mãe sofreu muito nos relacionamentos que ela teve. Então, quem sou eu para ter um relacionamento saudável, equilibrado, para amar e ser amada dentro de um lugar de funcionalidade? Meu pai trabalhou a vida inteira e nunca conseguiu crescer. E aí você se mata de trabalhar, acreditando que trabalhar mais vai te fazer prosperar, sendo que você está operando numa energia de sacrifício, porque você aprendeu que você tem que se sacrificar e que você tem que sofrer para você merecer prosperar, porque o teu pai se matou de trabalhar a vida inteira e não cresceu. Teve ali o básico, às vezes até sustentou vocês, conseguiu dar, de certa forma, uma qualidade de vida para a família, mas assim, às vezes era um cara ausente, porque tinha que trabalhar muito. Literalmente morreu trabalhando. E aí você tem um aprendizado que a prosperidade, que o dinheiro, que o sucesso só vem com sacrifício. Quando que você vai conseguir realmente prosperar? Às vezes você até consegue, mas para analisar a tua situação. Às vezes você é uma pessoa que você até subiu de vida, que você cresceu. Só que você está pagando com a tua alma esse crescimento. O preço que você está pagando é um preço absurdo. Porque às vezes você trabalha ali ó, de domingo a domingo. Vê o sol nascer e vê a lua nascer, mas não vive o dia, não vive a vida, não viaja, não passeia, não tá vendo seus filhos crescerem, tá dormindo e acordando todo dia torcer para não ficar doente, porque se você cair, tudo que você construiu até hoje cai junto com você. Isso é padrão, porque a vida não é essa. Não precisa ser assim. Isso é aprendizado. É porque você aprendeu que tem que ser desse jeito. Tá fazendo sentido? Comenta aqui se você é essa pessoa. Não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Isso é reprogramado. E aí, você pode trazer também crenças da sua família. Então, dinheiro muda as pessoas. Quem ganha dinheiro, quem nasce pobre morre pobre, só enriquece quem faz coisa errada. Dinheiro traz briga e discórdia para a família, mas e a falta do dinheiro? Porque tem uma galera que tem umas crenças assim, né, em relação a dinheiro. Ah, porque dinheiro traz discórdia, dinheiro traz desavença, dinheiro é a maldição de uma família. E quando os boletos estão tudo atrasados, as pessoas não brigam, não?
Então, será que o problema realmente é ter dinheiro? Porque a falta dele também não está ajudando, né? Essa família tá unida, essa família se amar, essa família viver em harmonia, poder desfrutar daquilo que deseja em relação à vida. E aí, o que que acontece quando você deseja? O que acontece quando a vida que você deseja começa a te colocar distante das pessoas às quais você aprendeu que precisa pertencer? Aí começa a culpa, aí começa o medo, aí começa a insegurança, aí você começa a se achar um peixe fora d'água, aí começa a exclusão, aí você vira a ovelha negra da família, aí você passa a ser a pessoa que não presta. Nossa, porque cresceu um pouquinho e já tá de nariz em pé. Aí você passa a ser a pessoa que diminui a tua régua para caber na régua de escassez das outras pessoas. Como, por exemplo, a minha mentorada que tinha dificuldade de trocar uma pia, podendo trocar uma pia, porque a mãe e a irmã ainda estavam morando dentro de uma comunidade. E aí você pode falar, não, mas é isso. Eu quero fazer por mim, eu quero fazer para ajudar a minha família, e se eu tiver para mim, não tiver para eles, não serve, tudo bem, é o que você acredita. E eu não estou aqui para te fazer acreditar do contrário. O que eu estou te dizendo é que não precisa ser assim, porque você não está aqui para salvar ninguém. O processo, a Bíblia fala que a salvação é o quê? Individual. Sem querer trazer aqui um cunho religioso, porque meu trabalho ele não fala sobre religião nenhuma. Meu trabalho não tem conexão com religião nenhuma. Mas acho válido, né, trazer esse exemplo que a Bíblia diz, a salvação ela é individual, porque o processo de cada um é sobre autorresponsabilidade. E você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para se entender, se resolver, se curar e transformar a tua realidade. E o outro só está vivendo naquela realidade ainda porque ele não acessou uma nova consciência e às vezes porque ele não quer. Já parou para pensar em quantas pessoas talvez em algum momento da tua vida você ajudou porque você já estava num nível de consciência mais elevado e aí você foi ajudar essa pessoa e aí quando você olhou você falou assim, cara, para que que eu fui me meter? Para que que eu fui ajudar aquela pessoa? Porque olha aí, ó, tá vivendo de novo a mesma bosta que ela vivia antes. Respeite o nível de consciência das pessoas. Aceite que as pessoas vivem e manifestam a realidade que elas querem. Elas querem aquilo ali. A tua vida ela vai ser mais fácil, ela vai ser mais leve quando você entender isso. E quando você aceitar isso. Deixa as pessoas viverem a vida que elas escolheram viver. Deixa. A hora que ela quiser mudar, a hora que ela achar que aquilo ali realmente não tá legal, ela vai fazer o corre dela assim como você tá fazendo o teu. Ai, porque a minha irmã, naquele relacionamento com aquele namorado, deixa a tua irmã com aquele namorado dela. É escolha dela, respeite a escolha dos outros. Porque muitas das vezes o fato de você não estar respeitando a escolha do outro, de você querer que o outro também fique bem, quando ele escolhe ter aquela vida ali, é o que está atrapalhando a tua. Então, o que que acontece na tua vida quando você começa a se distanciar dessas pessoas que você aprendeu a pertencer? Primeiro vai vir esse ciclo da culpa, da dúvida, da insatisfação, da. Só que aí você vai dar um salto, você vai romper. É isso que você está fazendo aqui assistindo esse vídeo, onde eu estou te dizendo assim, ó, você não está aqui para salvar as pessoas, a vida das pessoas não é responsabilidade sua. Deixa que as pessoas vivam a vida que elas escolheram viver, se concentre em você no seu processo, se autorize e se permite a prosperar. Aí a tua vida dá um salto. Então, assim, ó, muitas das vezes a gente está travada, estagnada, paralisada, a gente ainda não alcançou aquilo que já está, às vezes, até disponível para a gente alcançar, porque a gente está interpretando que acessar essa nova realidade significa deixar alguém para trás. Então, você quer prosperar.
Você quer. Só que o que que prosperar significa para você? Significa se sentir culpada? Porque agora você está ganhando mais dinheiro, enquanto, de repente, um irmão ainda está desempregado, aí você se sente mal por isso? O conflito interno que é gerado dentro de você. Talvez você esteja preocupada com o que as pessoas vão achar de você. Ah, porque agora eu comecei a prosperar, estou ganhando mais, estou melhor financeiramente, as pessoas vão é, achar que eu mudei. E aí as pessoas vão deixar de gostar de mim. E deixa eu te falar uma coisa, você vai mudar. Mas não é porque você está prosperando, não é porque você está ganhando dinheiro, não é porque o dinheiro muda as pessoas, é porque agora você não opera mais naquele padrão limitante que te ensinaram a operar por conta das crenças de um núcleo de um sistema familiar. Agora você despertou e você está fazendo novas escolhas que estão mais alinhadas aos objetivos que você deseja alcançar na sua vida. Então você vai mudar. Isso é inevitável. O teu desejo de mudar, ele não pode confrontar com a tua necessidade de pertencer. Porque no final das contas, o que que você quer? Paz, liberdade, prosperidade, saúde, alegria, união, comunhão. Essa é a mudança que você deseja. Só que se isso começar a conflitar com o pertencimento do teu sistema, você vai travar. Não é azar, não é só a autossabotagem, não é somente as escolhas erradas que você faz. É você se impedindo e não se autorizando a avançar, a progredir. E é nesse momento que a gente precisa entrar com um trabalho para romper com essas lealdades, para reprogramar essa consciência, para começar a fazer todo o teu sistema interno, mental, emocional, energético, entender que ser diferente não necessariamente é deixar de pertencer, que você vai continuar amando e honrando a tua família e pertencendo à sua família, só que agora num lugar de cura. Porque pensa, se você vem de uma família onde todo mundo é endividado e você prospera, você está trazendo uma nova energia para aquele núcleo familiar. Você, inclusive, está trazendo uma energia de libertação para gerações futuras, porque você está trazendo uma nova informação para o campo energético daquele sistema familiar. Você está dizendo para aquele sistema familiar que naquela família é possível prosperar financeiramente. Então, você está quebrando um ciclo. Em- Deixar de pertencer, ser diferente, não é deixar de pertencer. Você continua pertencendo, só que agora num lugar de cura. Quando você rompe com padrões repetitivos, quando você rompe com crenças limitantes, quando você rompe com a culpa, quando você rompe com a escassez, com o insucesso profissional, com os relacionamentos difíceis, com as dívidas, você honra a tua família e você continua pertencendo àquela família e honrando a história daquela família, só que agora num lugar de cura, trazendo energeticamente uma nova informação para aquele sistema de que naquele sistema é possível que as pessoas sejam felizes no relacionamento, que as pessoas sejam bem-sucedidas profissionalmente, que as pessoas sejam prósperas financeiramente, que as pessoas tenham saúde. Então percebe o quanto que o teu papel em ser uma pessoa de sucesso e próspera é tão fundamental dentro da tua família? É óbvio que durante essa jornada vai vir a culpa, vai vir um sentimento de exclusão, aquilo tudo que a gente já conversou. Bruna, como é que eu resolvo? Reprogramando, trazendo uma nova consciência, saindo do estado do sacrifício, começando a operar a partir de um novo estado, mais elevado, mais abundante. Fica tranquilo, fica tranquila, ninguém vai deixar de te amar, não. Ninguém vai te rejeitar. Até mesmo porque a rejeição começa em você. Se você começa a se rejeitar porque você começou a prosperar, aí as pessoas à sua volta, elas vão ser apenas correspondentes àquilo que você carrega dentro de você. Falo muito sobre isso também na aula 1. Agora, quando você se reprograma e começa a ficar bem resolvido, bem resolvida com o teu lugar de prosperidade e sucesso, as pessoas te acompanham.
Você começa a perceber, não que as pessoas estão te julgando, mas que as pessoas começam a enxergar você como referência, como influência. Eu vejo isso dentro da minha família. Na minha família, a transformação começou em mim. E depois eu comecei a ver essa transformação no pai da minha filha. E depois eu comecei a ver essa transformação na minha mãe. E depois eu comecei a ver essa transformação até nas minhas amigas. A tua transformação, a tua mudança, a tua cura, ela transforma a vida das pessoas à tua volta. Porque as pessoas, quando elas começam a ver da onde você veio, quem você está se tornando e tudo que você está alcançando e todo o processo que você está fazendo para chegar nesse novo lugar, você se torna inspiração para as pessoas. Então você não passa a ser uma pessoa excluída. Você não passa a ser uma pessoa rejeitada. Você não passa a ser uma pessoa odiada. Pelo contrário, você passa a ser uma pessoa de referência. E é óbvio, nem todo mundo vai gostar da tua mudança, nem todo mundo vai concordar com você, nem todo mundo vai. E tá tudo bem. E essa reprogramação, essa nova consciência, ela serve inclusive para te colocar no lugar e está tudo bem. Mesmo quando alguém não concordar comigo, tá tudo bem. É sobre você e sobre tantas outras pessoas que serão impactadas através de você. Essa é a verdadeira honra. Quando a gente consegue mudar uma informação, quando a gente consegue quebrar um padrão, quando a gente consegue trazer uma nova consciência e, consequentemente, não só transformar a nossa vida, mas transformar a vida de todas as pessoas que estão à nossa volta. Então, você começa a construir uma nova história a partir do momento que você começa a romper com essas lealdades familiares, sistêmicas, de dor, de escassez, de medos. E aí sim, rompendo com essas lealdades, reprogramando toda essa consciência, todos esses padrões, isso a gente faz através de um processo terapêutico, é que você alcança os relacionamentos saudáveis que você deseja, a prosperidade e o propósito, o crescimento profissional, a paz, a liberdade e a leveza. É onde você começa a tomar decisões mais conscientes, afinal, são as suas decisões que determinam os resultados que você manifesta na vida. É onde, inclusive, você começa a deixar um novo legado para as próximas gerações. Lembra que eu falei, você muda a informação do sistema. Todo mundo tinha um relacionamento horrível. Agora tem uma tia que tem um relacionamento feliz. Você passa a ser um espelho para as gerações futuras. Você passa a ser uma referência, uma influência. A informação muda a partir de você. E aqui o que eu estou te trazendo é uma consciência. Eu estou explicando para você o que que acontece, por que que acontece, o que que precisa ser transformado. Agora é o próximo passo. É você mergulhar nesse processo e fazer o que precisa ser feito dentro da tua história, dentro daquilo que é sobre você e sobre o que você herdou. Porque o padrão ele pode explicar de onde você veio, por que que as coisas se repetem, por que que as coisas acontecem, por que que as coisas não dão certo. Mas eles não precisam mais determinar para onde você vai de hoje em diante e o que que você vai construir e alcançar a partir daqui. Então, se durante essa aula você se enxergou dentro de padrões, dentro de repetições, e agora tudo está fazendo mais sentido para você, é o momento de você dar o próximo passo. Porque existe uma diferença entre compreender intelectualmente o que está acontecendo, e essa aula, ela traz para você a compreensão intelectual do que está acontecendo, para, de fato, transformar um padrão. Como que a gente transforma um padrão? Intervenção terapêutica. Aí aqui a gente precisa agendar um atendimento, fazer uma consulta, utilizar as ferramentas necessárias para trazer essas liberações, essas reprogramações, essa nova consciência. Porque o que eu construí com você nessa aula foi a compreensão intelectual do teu momento. Por que que acontece o que acontece? Agora, mudar de vida, já sabendo o que que você precisa fazer, é através de uma intervenção. Então, quando a gente entra com a intervenção e começa a construir uma nova consciência, um novo padrão, e você começa a tomar novas decisões, mudar hábitos, comportamentos, aí a tua realidade de vida, ela realmente muda. A história que você recebeu,
ela perde a influência e o poder sobre você, e a história que você começa a construir é a história que vai te guiar para a realidade de vida que você quer manifestar. Essa nova realidade não só de superação, mas de conquista, de manifestação. E existe um caminho para a gente chegar até lá. Então, hoje você tem duas opções. Você pode continuar repetindo o padrão. Agora você sabe que o que acontece, o porquê que acontece, é por conta de um padrão que foi herdado, que foi aprendido e que você continua repetindo. Você pode continuar repetindo esse padrão, porque eu estou te dizendo, só o fato de você ter consciência não é o suficiente para esse padrão mudar. Aqui é necessária uma intervenção. Você continua repetindo o padrão, só que agora consciente do problema que você carrega, ou você escolhe um novo caminho, que é um caminho onde você olha, compreende e transforma na raiz aquilo que hoje está impedindo você de alcançar o sucesso, faz escolhas mais conscientes, se abre para um novo caminho e alcança a realidade de vida que você deseja manifestar. E se você já estiver pronto, pronta para esse próximo passo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os meus contatos para você entrar em contato comigo, agendar o seu atendimento e começar a viver essa realidade, essa nova vida, tá bom? Eu vou ter muito prazer em te guiar nessa jornada e eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você, que realmente tenha contribuído aí para uma expansão de consciência. Espero te ver na próxima aula e se você não assistiu às aulas anteriores, vou deixar o link disponível também para você assistir, porque quanto mais consciência a gente tem, mais a gente expande e melhores são os nossos resultados, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Não deixa de comentar, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Me ajuda a fazer com que esse conteúdo alcance outras vidas e outras vidas também sejam transformadas através dessa informação tão poderosa. Um beijo e até a próxima aula.